Então, a gente pode estar em dois estágios. O primeiro estágio é o estágio da sobrevivência. Esse estágio da sobrevivência gera um acúmulo de estresse no nosso corpo. O que acontece quando a gente está estressado e o que a gente começa a sentir esse estresse, né? O que é responsável por começar a sentir esse estresse? Primeiro de tudo, é nós sentirmos que não podemos controlar o externo. Sabe quando outro dia desse eu perguntei para vocês se vocês se sentiam sozinhos, se vocês se sentiam desamparados, se tinha aquela sensação de, ai meu Deus, como é que esse dinheiro vai aparecer? Né? Como é que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas? E será que vai aparecer da onde? Como é que isso vai acontecer? Então, todas as sensações, né, de, poxa, eu não estou conseguindo controlar o externo. Gente, a gente está vivendo no modo de que se você abrir as notícias, né, os noticiários, a sensação vai ser totalmente um estágio de estresse. E o estágio de estresse nos leva ao estágio de sobrevivência. Então, o segundo ponto, né, a segunda característica que faz com que a gente traga esse estágio de estresse é o medo do que pode acontecer. Como eu falei antes, o medo do que pode acontecer, você não tem controle da sua vida, você tem medo do que pode acontecer, você não sabe qual vai ser o resultado. Então, por isso, o seu corpo ele entra no estágio de sobrevivência e ele precisa ficar mais alerta, porque tudo é transformado numa sensação de perigo. Quando o seu corpo ele entra nesse estágio de estresse, você começa a sair do seu equilíbrio hormonal que a gente está falando. Eu sei que a gente vai falar sobre cocriação e parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Então fica comigo. Então é o seguinte, antigamente, né, quando a gente era tipo o homem da caverna e tal, a gente entrava no estágio de estresse, por exemplo, tem um bicho querendo me comer. E aí eu ia lá, nós todos, né, como comunidade, íamos, ou a gente entrava no estágio de fuga, ou fight or flight, né? Luta ou fuga. Ou precisávamos nos esconder para que nós pudéssemos sobreviver. E aí a gente gerou este comportamento, né? Nosso mecanismo hormonal realmente é gerado desde esse momento lá de trás até hoje. Só que aí, o que acontece? Lá atrás, por exemplo, quando o leão ficava, né, não sei se leão, mas enfim, um animal ficava ali esperando você dar uma besteira para ele vir te dar o bote, né? Então, então você ficava com esse estágio prolongado de estresse e o nosso corpo continuava emanando hormônios, emanando cortisol. E a gente precisa ficar o quê? No estágio de alerta, prestando atenção para ver se nenhum perigo vai chegar na gente. Então a gente precisa constantemente estar nesse estágio, certo? Só que o que acontece? Quando a gente vem para a vida urbana, para a vida atual, a vida cotidiana, esse estágio de não sabemos controlar o externo, não conseguimos, né, saber se estamos seguros. 2, temos medo do que podemos acontecer, passa a acontecer todos os dias. E aí, por isso que eu perguntei, vocês acham que vocês estão no estágio de sobrevivência? Muitos de vocês podem ter dito que não, mas na verdade, sim. Porque se você está no estágio de estresse todos os dias, o seu corpo ele vai começar a demonstrar isso. Seus níveis de cortisol vão aumentar. Pode ser que até que você tenha dificuldade para dormir. Pode ser que você esteja extremamente atento a alguma questão e você não consiga sair dessa questão. Seu cérebro fique ali pensando nessa questão. Pode ser, inclusive, que você acredite que o tempo inteiro alguma coisa pode acontecer. A gente vem vivendo, né, independentemente do que está acontecendo lá externo, né, mas a gente vem vivendo com vários estímulos para que esse estresse seja gerado na nossa vida, desde março de 2020, se é que você me entende. Quando nós estamos nesse estágio de estresse, o nosso corpo ele fica focado apenas uma coisa: fugir daquilo que está nos tirando a vida. Só que antes era fácil identificar o inimigo, né? Antes a gente sabia o que a gente precisava fazer. Agora, o inimigo, às vezes, está no trânsito, o inimigo está no colega de trabalho, o inimigo está quando você abre a sua conta bancária, o inimigo está constantemente o tempo inteiro e o seu corpo ele precisa ficar o tempo inteiro alerta. Ele precisa ficar o tempo inteiro prestando atenção, essa parte é importante. Seu corpo precisa ficar prestando atenção o tempo inteiro no que existe externamente. Porque o que acontece?
quando o seu corpo está ali, né, no estágio de estresse, ele não vai parar e ele vai falar assim, imagina que ele está correndo ali do leão. E aí ele está correndo do leão e o seu corpo sabe que ele precisa usar toda a atividade para correr desse leão. Então ele precisa ficar atento aos detalhes que estão no ambiente, né? Ver se não vai tropeçar em nenhuma pedra, ver se tem um buraco, ver se tem algum lugar para se esconder, ver se tem outra armadilha no meio do caminho. E aí o seu corpo, ele não vai falar assim, ok, eu vou me preocupar agora com este resfriado que você está pegando. Não existe isso, entendeu? Não existe preocupação com o sistema imunológico nesse exato momento, porque quando a gente está no estágio de sobrevivência, o mais importante é essa sobrevivência e o resto não importa. E aí, o que acontece? O nosso corpo, né, começa a gerar ali adrenalina para que a gente sobreviva. E aí existem aquelas histórias, né, de que as mães correm mais rápido e tem umas histórias, né, até inclusive do poder da mãe, que pode levantar um carro. Nós podemos fazer muitas coisas no estágio de estresse, só que quando esse estresse é um estresse cotidiano, onde você não sabe qual é o seu inimigo, você pode ficar condicionado a isso. Seu corpo começa a ficar viciado nessa adrenalina. Então, é quase como se, para você ter uma super motivação, você precisasse ficar estressado. Quem aqui não conhece aquela pessoa que precisa ficar com raiva para se motivar? Quem aqui não conhece alguém que, tipo assim, meu Deus, preciso dessa raiva para, tipo assim, fazer os trabalhos. Por quê? Porque essa pessoa está condicionada e viciada nos hormônios que esse estresse geram para que ela tenha adrenalina, para que ela faça algo. Só que, quando a gente tem esse vício, né? Quando a gente tem essa fonte de estresse sendo gerada todo dia no nosso corpo, além de baixar o nosso sistema imunológico, nós também temos quase que um vício de pensar. Por isso que alguns de vocês falam assim, nossa, é muito difícil controlar meus pensamentos. Nossa, por que eu só penso negativo? Eu não consigo trazer um pensamento positivo. Porque o seu corpo está viciado em pensar. Mas não é pensar. É pensar naquele problema que faz com que você se sinta mal, que faz com que você gere estresse, que faz com que seu corpo gere cortisol, que faz com que seu corpo gere adrenalina, para que você faça algo com isso. Então você fica viciado nestes pensamentos. Agora pensa, o seu pensamento hoje vem realmente te colocando nesse estágio de estresse, vem te colocando nesse estágio de sobrevivência. E lembra, se você está no estresse, você não está na cocriação. Se você não está na cocriação e você está no estresse, a sua atenção vai ser voltada para todo o aspecto externo, material, para o que é palpável. Só que, gente, quando a gente está falando de cocriação, não tem como, eu já repeti assim 1000 vezes para vocês, não tem como a gente cocriar se a gente está focado no externo. Vocês conseguem entender isso? Não tem como eu cocriar se eu estou condicionada a uma terceira dimensão, a realidade aqui. Não tem como eu cocriar se eu estou percebendo que demora um certo tempo, eu preciso ter um determinado dinheiro. Por quê? A gente falou sobre isso na aula passada. Quando eu cocrio a partir da terceira dimensão, eu ponho condições para que isso dê certo. Eu entendo que, por exemplo, para eu fazer tal coisa, eu preciso de tal coisa. Já no mundo quântico da cocriação, aí a gente não precisa disso. Por isso que, né, começam a acontecer coisas mágicas, coisas sensacionais. Começa a acontecer quando a gente se torna o verdadeiro co-criador. O primeiro passo, então, para sair desse estágio, o primeiro passo, então, para se tornar um co-criador é você sair desse estágio de estresse. É você começar a fazer o seguinte: ok, entendi que os meus pensamentos, eles fazem com que eu fique estressado, certo? Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso começar, esse é o primeiro ponto, tá bom? Eu preciso parar de pensar aquilo que me estressa. Gente, eu acho que isso já aconteceu com vocês. Nossa,
Já aconteceu isso comigo também. Sabe aquela vez que você tá tão pé da vida, mas você tá tão chateado com alguma questão, que aí você acorda pensando nisso, você vai dormir pensando nisso, você escova seus dentes pensando nisso, você, tipo assim, tá cozinhando pensando, você vive a sua vida em função daquilo que você tá pé da vida, ou em função daquilo que tá te causando a maior preocupação. É isso que eu tô falando. Se o seu cérebro, ele está obcecado por alguma questão específica, se o seu cérebro está obcecado por alguma coisa e você vem pensando nessa mesma coisa dia, né? Eu detesto isso, detesto. Quando eu acordo de manhã, seja o seu cérebro já vai lá e fala assim: ah, lembra esse problema? A gente tem que resolver. E aí você já começa a ficar pensando e jogando energia para esse pensamento. Isso por si só é capaz de acabar te levando a um estágio de estresse. Quando a gente está nesse estágio de estresse, nosso cérebro cria uma desconexão com o nosso coração. E o que acontece? O nosso campo eletromagnético, esse que é responsável por atrair todas as coisas para a nossa vida, começa a diminuir, começa a contrair, ele começa a ficar cada vez mais confuso e pesado. Ao invés de, quando a gente está no estágio, né, de bênção, no estágio de tranquilidade, no estágio de leveza, o nosso campo se expande e a gente consegue atrair com muito mais facilidade. Mas quando a gente está nesse estágio de estresse e a nossa mente ela está ali e ela está focada em resolver aquele problema, ou aquela briga, aquela questão, aquela conta que tem que pagar, o dinheiro que vai, sei lá, que vai acontecer agora no ano, né, ao final, a conta no final do ano. Então, a sua mente ela não consegue ter espaço para criar, para aprender, para conectar com o coração. Vocês já repararam que às vezes a gente, né, eu não lembro, não sei a última vez que vocês fizeram um curso, mas talvez até aqui mesmo na live, quando vocês vêm muito preocupados com o problema, vocês não conseguem prestar atenção no que eu estou dizendo, porque vocês estão tão absorvidos pelos próprios pensamentos de vocês, que vocês não conseguem se conectar com o externo. Então, é isso aqui que o estresse acaba causando com a gente. Não tem espaço para aprender, não tem espaço para criar. Só que, gente, existem duas energias no universo. A energia da contração e a energia da expansão. A gente inspira e expira. O nosso pulmão expande e contrai. O universo está em constante expansão. Na nossa vida, a gente está crescendo ou a gente está morrendo. A gente está em constante expansão ou contração. Se entramos na energia do estresse, vamos então para uma energia de contração. E a energia de contração é justamente a energia que leva à escassez. Se estamos aqui conectados e alinhados com o nosso coração, né, sintonizados, vamos então para a energia de expansão. E a energia de expansão leva justamente à abundância. Aí você já começa a pensar na sua vida, né? Só que assim, primeiro de tudo, será que dá para mudar algumas coisas de estresse? Algumas coisas sim, mas nem todas dá. Sabe? Não tem como a gente acabar com o trânsito. Quer dizer, eu nem sei quem vai hoje pro o trabalho, né? Eu nem sei quem vai no trabalho hoje em dia. Mas não tem como a gente acabar com o trânsito. Não tem como a gente, tipo, sei lá, falar assim pro chefe, chefe, sai do seu trabalho, porque daí a minha vida vai ficar melhor. Não tem como, sabe? Tem coisas que a gente não tem como mudar pelo primeiro ponto, pelo primeiro início, né? Então, qual que é a grande chave? É a gente aprender, vamos dizer, né, no que está acontecendo agora externo, né? Essa situação enfim, de insegurança, de incerteza, do que você sabe que está acontecendo, que eu não quero dizer a palavra aqui no YouTube. Nem no Instagram, porque eu tenho medo deles me bloquearem. A própria ferramenta faz isso. Então, essa situação que a gente está vivendo, tem como controlar? Não tem como controlar, gente. Só que o que a gente pode fazer?
o que a gente pode fazer é aprender a controlar nosso estágio interno. E quando eu começo a aprender a controlar meu estágio interno, que significa meus pensamentos, meus sentimentos, quando eu começo a entrar em coerência, meu cérebro e meu coração, quando eu começo a entender o que eu quero como resultado do externo, eu começo a desejar e a criar, a me tornar um verdadeiro co-criador. Então, como eu falei, o primeiro passo para você sair, né? O primeiro passo para você se tornar um co-criador é você sair desse estágio do estresse e começar a alinhar e começar a se tornar controlável, né? Ter autoconsciência, ter entendimento do que você pensa, do que você sente, começar a decidir o que você quer pensar. Isso é ótimo, sabe? Porque nós temos a consciência de fazer isso. Até então, né? Isso é que nos diferencia como humanos. A gente ter consciência do que estamos sentindo e podemos escolher como queremos sentir. Nós não somos vítimas, nós não somos reféns daquilo que pensamos nem sentimos. Podemos sempre escolher como queremos que as coisas se tornem ao nosso favor. Então, gente, quando eu entendo que esse é o meu superpoder de humano, né, ter consciência daquilo que eu sinto, eu começo então a escolher sentimentos. É fácil? Não é fácil, mas a gente vai falar sobre isso no final, tá? Por outro lado, quanto mais estresse eu me submeto, quanto mais vítima dos meus pensamentos eu me torno, quanto mais eu permito que meu próprio pensamento me transforme numa pessoa que fica viciada nesses hormônios ali, que fica viciada em se sentir mal para poder ter uma energia para a vida, mais separação eu começo a ter do todo. Mais separação eu começo a ter da energia da matriz divina. Quando eu digo matriz divina, vocês sabem o que eu quero dizer. Deus, universo, energia da criação, criador, vácuo quântico, como vocês quiserem chamar, para mim é tudo o mesmo nome, tudo a mesma coisa com nomes diferentes.